de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém? Até aqui. A esperança de salvação. A esperança da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Os profetas ali, conduzidos pelo Espírito Santo, eles já anunciavam esse evangelho, essa graça maravilhosa, libertadora do Salvador Jesus Cristo que viria, não para eles, mas para nós, para este tempo. Eles desejaram, viver este tempo que nós vivemos hoje, irmãos. E é motivo de alegria. Essa alegria da salvação, que ela seja, sabe, irmãos, ela seja despertada no nosso coração, no nosso interior. E nós vamos adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio em minha vida num dia especial e trocou o meu coração por um novo coração, como a gente começou lendo aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou novamente, nos regenerou novamente para uma viva esperança, essa esperança em Cristo. Que essa alegria da salvação ela seja real na sua e na minha vida. Amém? Vamos louvá-lo dizendo, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
nosso socorro vem dele. Glória ao nome do Senhor. Nós podemos prosseguir sem medo, sem temer mal nenhum, porque nós estamos guardados nele, guardados, protegidos pelo Senhor. A sua misericórdia está sobre nós. Amém, igreja? Vamos cantar sobre a bondade do nosso Deus. A bondade, eu mencionei na oração. A bondade que nos segue por onde formos. Cante conosco, igreja. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu
respirar mais fundo. Aleluia, leva-nos, Senhor Jesus, a um nível mais profundo do conhecer a Ti, do provar de Ti, do Seu amor e da Sua bondade, Senhor. Leva-nos, ó Pai, leva a Tua igreja a um nível mais profundo de intimidade e comunhão, pois é crescente, Senhor, como está escrito, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É crescente, irmão, tem mais, tem mais. Deixa o Senhor te levar. Se renda a Ele nesta noite. Se renda ao Espírito dEle que está aí dentro de você. Se você tem fome e sede para conhecer mais e provar mais do seu amor e da sua bondade, do seu favor que está sobre ti, Ele quer te conduzir a este nível mais profundo e se revelar mais àquele que desejar receber mais. Se renda nesta noite. Ele está aí, Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele se faz presente aqui. A palavra dEle nos dá esta garantia. Ele está aqui. Nós não viemos para assistir alguém, para ouvir, sabe, uma fábula, uma história, uma filosofia. Não, nós viemos aqui para cultuar ao único que é digno, aquele que morreu a nossa morte e está vivo assentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, e também está vivo, habitando dentro de mim e de você. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Graças te dou, ó Pai. Graças te dou, Senhor, por Tua palavra. Graças te dou pela esperança viva que temos. E ela nunca morre, porque ela é uma pessoa. Ela é Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. E eu quero saber se tem alguém que tem um testemunho a compartilhar com a igreja. Quem tiver, vem à frente. Tem a oportunidade agora para a edificação da fé dos irmãos. Alguém? Não? Amém. Eu vou contar então o meu testemunho. Você tem? Então, irmãos, eu passei por uma cirurgia recente. Era algo que já estava na programação, né? E primeiro eu precisei fazer um tratamento com uma medicação muito forte, aguardar o tempo, né, dela agir no organismo e fazer o que ela tinha que fazer, para depois então eu ser submetida à cirurgia e diminuir os riscos, né? Porque era uma cirurgia muito complexa, muito delicada e algo assim muito complicado mesmo. E aí eu fui em vários médicos, passei por vários profissionais, né, da área, com meu esposo me acompanhando sempre, afinal, né, somos um. E então os médicos olhavam os exames e olhavam aquela situação e falavam assim: olha, eu não faço, a sua cirurgia eu só faço se for de tal forma, sabe, para tirar tudo. Senão eu não te abro para fazer uma cirurgia e simplesmente remediar, simplesmente melhorar. Ou eu tiro tudo ou eu não faço a sua cirurgia. Vários médicos, irmãos, falaram a mesma coisa. E a gente foi em vários, esgotamos ali todos os que a gente tinha na nossa lista, no nosso conhecimento. E dependendo do médico dos médicos. E o Senhor nos conduzindo em paz. E até que Ele nos conduziu a um médico. E esse médico, ele falou... Uma outra médica, na verdade, ela olhou os exames e falou assim: olha, Márcia, realmente eu não conheço nenhum que faz essa cirurgia do jeito que você, né, pretende e tal. Então, eu conheço um médico. Eu só conheço um médico que pode te ajudar. Quando ela falou isso, eu falei: ela vai falar Jesus.
No meu espírito eu falei, ela vai falar Jesus, só falta, né? Aí ela falou, tem um médico assim, assim, o nome dele é fulano, você conhece? Eu falei, não conheço. Ela, então, eu só conheço ele é especializado em cirurgia robótica e eu acho que ele é uma esperança para você, te aconselho a passar. E aí a gente recebeu aquele conselho e fomos. Não atendia pelo convênio, mas mesmo assim o Senhor proveu, né, os meios, os recursos e fomos. E chegando lá, ele olhava aqueles exames e ele escrevia lá no computador as coisas e olhava e não era barata, a consulta não foi barato, né? E aí eu pensando comigo, eu falei, meu Deus, eu não acredito. E passando o tempo, demoramos, irmãos, naquela consulta. E o médico olhava para os exames e nem olhava para a gente. Eu falei, não é possível que nós viemos aqui, pagamos este valor e o médico não vai falar nada. Não estou entendendo, Senhor. Aí no final ele falou, Márcia, para você não ir embora pensando que você pagou uma consulta cara e que eu não te falei nada, não te dei nenhuma esperança, nenhum retorno, nenhuma, né, uma avaliação, eu posso te examinar? Eu falei, claro, pode. Aí fomos lá, né? E aí ele fez tudo o que tinha que fazer, mediu com fita métrica e perguntou um monte de coisas. E eu falei tudo. Aí no final ele falou, voltamos para a mesa e o meu esposo junto. Aí ele falou assim, olha, Márcia, a sua situação é muito complicada. É muito difícil. Para fazer essa cirurgia, vocês pretendem gestar, né? Não é isso? Eu falei, sim. Vocês querem? Eu falei, sim. E vocês acreditam que... Eu falei, sim, por isso que nós aguentamos até aqui. Nós cremos e nós vamos gestar. E por isso viemos aqui. Nós falamos que você era especialista em cirurgia robótica, que você faria, né, dessa forma. Aí ele falou assim, olha, o que você precisa é de um útero novo. Ele falou, eu não posso te dar. E no meu espírito, irmãos, ecoava, você não pode, mas o Senhor pode. Ele não pode, mas eu posso. O médico dos médicos, eu posso te dar, eu posso fazer tudo novo. E aí, ficamos em paz, e aí ele falou assim, olha, é uma cirurgia de reconstrução que eu preciso fazer. Deixa eu correr aqui para não tomar o tempo. É uma reconstrução que eu tenho que fazer no seu útero. Você está disposta a passar pelo processo? Eu falei, sim, estamos dispostos. E aí aguardamos ali aquela medicação fazer o efeito e tudo mais. E aí, irmãos, eram 6 meses que eu tinha que aguardar e imediatamente já marcar a cirurgia, porque senão volta o efeito do remédio volta a crescer tudo de novo e aí vai perdendo todo o efeito que a gente conquistou. E primeiro a estimativa desse medicamento era de até 30% de redução do volume que estava, né? E o medicamento, ele assim superou. Tanto que a médica, o cirurgião, eles ficaram assim, extasiados. Eles ficaram, como é possível? A médica, ela falava, Márcia, me arrepiando todinha de ver isso aqui, esses exames, esse resultado. A gente nunca viu ele atingir tudo isso, superou, sabe? Ela falou, vão lá sim. A esperança, ela falou, eu creio no milagre. E ela falando assim, irmãos, de um jeito que era Deus, em tudo, sabe? Nos consolando e nos encorajando a prosseguir. E aí, ok. Passou os 6 meses e nada da cirurgia saiu, o convênio demorou para aprovar, recusou, sem nenhuma justificativa. E eu falei, não vou me estressar. Jesus usou ali a coroa de espinhos na cabeça dele, para que hoje eu não passe por nenhum estresse. Eu vou continuar confiando. Ele já venceu por mim, já providenciou tudo. E orando e falando, Senhor, eu quero ser operada por Ti. Eu quero que o Senhor me opere, porque Tu és o médico que pode me dar um útero novo. E aí até que enfim saiu a data da cirurgia, bem depois do que era para ser, e aí já tinha crescido tudo de novo, aquele resultado extraordinário do medicamento já era, né? Já tinha crescido tudo de novo, e fomos lá para a cirurgia, e a gente já sabia dos riscos, das complicações, era para ser uma cirurgia por vídeo, não foi possível, na hora teve que reverter tudo, e fez que nem uma cesárea, né? E demorou mais de 5 horas a cirurgia.
Foi muito complicada, perdi muito sangue mesmo, mas o Senhor providenciou 8 bolsas para me repor tudo aquilo que eu tinha perdido, né? Ele cuidou nos mínimos detalhes, eu provei do favor, deste favor e desta bondade que a gente tem falado e tem cantado, eu provei disso em todas as coisas. E aí fiquei em observação ali na UTI, muito mimada por todos, e no outro dia, a médica passou lá, que auxiliou o cirurgião, e falou assim: olha, Márcia, a sua cirurgia foi muito, muito difícil. Você não tem noção. Você acordou muito nervosa, muito ansiosa, muito agitada, né? Foi muito trabalhosa, foi uma luta, ela falou. Foi uma luta manter o seu útero aí dentro de você. Então, nós aguardamos esse bebê vir ao mundo, porque foi realmente uma vitória, ela falando, né? E eu falei, amém, nós aguardamos e ele virá, né? Para manifestar a glória e esse poder do Deus que para Ele nada é impossível. E aqui estou, irmãos, depois de alguns dias, aqui estou bem, graças a Deus, né, testemunhando para vocês do favor e do cuidado. Então, se você tem uma causa que é impossível e difícil para você, para o homem, eu não sei, talvez você tenha recebido alguma resposta negativa, algum diagnóstico, né, que para o médico é impossível, mas para ele não há nada impossível. Confia nele, confia na bondade, no amor dele que não falha. Ele é o mesmo, ele não mudou e nunca mudará. Amém? Então, testemunhei aí para os irmãos e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Tem? E em breve nós estaremos aqui testemunhando da herança do Senhor, que são os filhos. Amém? Os irmãos creem? Nós cremos. E só um aviso. Domingo que vem, dia 27, é o culto dos jovens e adolescentes, o grupo Conexão. Né? O tema Venham as Águas. Então venha você, traga os seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, seus jovens, seus filhos, adolescentes, convidem e venham cultuar a este Deus, a este Pai de amor eterno, que é fiel à sua palavra. Amém? Obrigada. A palavra está com o Tony, cooperador Paulo Antônio. Paz do Senhor, irmãos. Eu não entendo porque toda vez que vão falar aqui de mim, todo mundo dá risada. Será que é porque eu chamo Paulo Antônio Francisco? Porque toda vez que eu falo Paulo, Antônio, Francisco, para ajudar, ainda tem um apelido de Tony, né? Então a pessoa que está aqui, ela fala, o que eu falo? Eu falo Paulo, eu chamo Antônio. Então você que vê aí que a pessoa olha para a minha cara e começa a dar risada, é por causa disso. É um bullying gospel, né? Irmãos, deixa eu abrir essa água aqui. Minha esposa acabou de testemunhar aí, né? No final, ela só errou o final, né, irmão? Ela falou que Deus há de... Logo a gente vem contar a respeito da herança do Senhor, né? Eu creio que essa herança é no plural. Já que a bênção de Deus, ela transborda, né? Então tem que ser as heranças. Então, assim, a gente crê nas heranças. Se Deus quiser, tem que ter uns 4 aqui para tirar o... Tocar uma bateria aqui, deixar o João nervoso. Povoar essa igreja aqui, né, irmãos? Vamos povoar essa igreja. É maravilhoso estar na casa de Deus, é maravilhoso ouvir esses testemunhos, é maravilhoso ver o cuidado e tudo quanto o nosso Deus ele faz por nós, né? Eu me encanto muito a respeito da palavra de Deus e de quão profundo o nosso Senhor Jesus Cristo ele é na palavra dele. Às vezes, uma simples pergunta para Cristo, nos textos, né, que nós conhecemos, se torna uma aula, né? E a respeito daquele texto ali, a gente consegue extrair tantas coisas para as nossas vidas. Eu fico encantado com quão perfeito é o Evangelho de Deus. O quanto o Senhor, ele não deixou passar nenhum detalhe. Como é rico a palavra dele, como é rico esse Evangelho, esse cuidado com nós.
como é fantástico a obra de Deus. Quando a gente para contemplar a obra de Deus, como a própria palavra diz, né? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Tudo manifesta a glória de Deus, a criação. Então, nessa noite, o que eu quero falar com os irmãos aqui, eu quero ler o texto do livro de Lucas, no capítulo 10. Deixa eu só ver aqui o versículo de número 20. A gente vai estar lendo do 20 até o 37. Um texto bastante conhecido pelos irmãos, uma parábola, mas dentro de um cenário, dentro de um episódio que eu acho fantástico. A Marcinha começou falando esse culto aqui a respeito de salvação. E como é bom olhar para esse texto e entender a salvação, o plano da salvação, tudo aquilo que Deus ele reservou para nós. É um texto muito rico em muitos detalhes, em muitos aprendizados. Eu vou tentar passar para os irmãos algo que o Senhor ministrou ao meu coração, algo simples, mas que eu acredito e creio que o Espírito Santo ele irá falar conosco nessa noite, amém? Todos acharam? Amém? Quem não achou aí, só gritar misericórdia, irmãos. Todos já acharam? Irmãos, antes que eu me esqueça, que eu me lembrei agora, que a minha esposa avisou a respeito do culto de domingo, dos jovens, do Ministério Conexão. Quem estiver disposto aí a dar uma ajudinha para nós, e tiver umas habilidades de fazer cachorro quente, a gente está precisando de ajuda lá na cozinha lá. De livre e espontânea pressão, pode falar com a gente. A gente precisa dessa ajuda. E Deus, eu creio que Deus ele há de prover. Amém? Se não der para ajudar, venha no culto cultuar. Então, livro de Lucas, capítulo 10, o versículo de número 20, a partir do 20, né? Diz assim a palavra de Deus: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no espírito e disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Algumas versões vai dizer aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe, em particular, bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram e ouvir. Não viram e ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, eu queria dar uma pausa aqui, eu vou continuar lendo o texto. A gente às vezes tem que perceber Deus nos pequenos detalhes. Deus ele está nesse lugar, amém? Deus ele está falando aqui desde o início do culto. Por mais que a Marcinha ela seja minha esposa, a gente não comentou nada nem do que ela iria ministrar, nem a respeito do que eu iria ministrar. E ela falou a respeito disso, da obra de Deus manifesta, que muitos gostariam de ver e não viu. E eu já tinha selecionado esse texto. Então assim, que os nossos olhos espirituais estejam abertos aqui nesta noite, para ver a graça, o amor, o cuidado de Deus pela minha vida, pela sua vida. Que nós venhamos entender o propósito do Evangelho e o quão rico é esse Evangelho, irmãos. Não vamos deixar essa joia que Deus ele entregou para nós. Não vamos deixar esse amor que o Senhor ele colocou no nosso coração. Esse reconhecimento por Cristo, Filho de Deus, morrer no nosso coração. Porque a gente está vivendo um tempo onde o Evangelho ele tem se apagado, ele tem sido colocado de lado. Onde Cristo ele tem sido colocado lá no terceiro lugar, no quarto lugar. Irmãos, vamos nos alegrar pela nossa salvação em Cristo. É tempo de nós ministrarmos o Senhor Jesus Cristo para a vida. Vida de quem está aí fora.
Irmão, num mundo de tanta desgraça, de tanta morte, e o Senhor, Ele manifestou a vida. Já foi dito aqui essa noite que Ele é a esperança, e a nossa esperança, ela não morre, ela é uma pessoa, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você veio aqui nessa noite, talvez o seu coração ele está entristecido, desanimado, e você acha que não tem mais esperança. Querido, eu te apresento Jesus Cristo, a esperança viva, aquele que o Pai o chamou dos mortos e ressuscitou para manifestar a obra de Deus, que se manifestou para desfazer a obra do inferno. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar vida sobre você. Eu quero que você entenda que esse evangelho, como o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou bem claro, do nosso interior vai fluir vida, e vai jorrar para a vida eterna em nome de Jesus. Amém? Continuando, irmãos. 25, agora a gente vai entrar em uma parábola, eu quis ler um pouquinho antes, mas a gente vai entrar em um texto que, ele foi pregado de várias formas, é um texto que a gente pode extrair inúmeras lições, mas eu gostaria de abordar a respeito do que está dentro do contexto e eu já vou explicar. E diz assim a partir do 25, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, algumas versões vão dizer provando, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse-lhe a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, irmãos, o Senhor Jesus Cristo é fantástico, por isso que eu me encanto com isso, por isso que eu estou pausando, porque assim, são detalhes que às vezes fogem, a gente vai lendo a Bíblia no automático, você vê que ele fez mais uma pergunta querendo testar Jesus e Jesus não respondeu. Jesus ele responde com a mesma pergunta para fazer ele pensar. E logo após Jesus ele explica através de uma parábola. E diz assim a partir do 30. E respondeu-lhe Jesus e disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou a largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se e atou-lhe as feridas, e aplicando-o azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastar, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse Jesus, vai e faze da mesma maneira. Até, irmão, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, a gente vai estar analisando alguns versículos em particular. Esse é um texto que a gente poderia pregar aqui a respeito da religiosidade, vamos se dizer, aplicada talvez ao sacerdote, ao levita. A gente poderia falar a respeito de prestar socorro ao próximo. A gente poderia falar a respeito de todo um conjunto aqui de fatores que levam a esse fato que Jesus respondeu. A gente poderia falar a respeito de alguém querendo se aparecer, provando Jesus que sabia alguma coisa e colocando Jesus à prova em uma situação. São inúmeros aprendizados que nós podemos tirar desse texto.
Mas hoje em especial eu gostaria de abrir os seus olhos, se caso você não enxergou, de trazer esse texto como, vamos dizer, o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. É interessante, queridos, que a gente está num contexto aqui onde o Senhor Jesus Cristo, Ele havia preparado os discípulos. Se você voltar alguns capítulos antes, Ele havia mandado 12, depois Ele manda 70, e Ele fala para ir anunciando o evangelho da salvação pelas redondezas. Ele vai falando a respeito de curar os enfermos, Ele vai falando a respeito de expulsar os espíritos imundos, Ele vai falando a respeito de que o reino de Deus Ele chegou, Ele vai falando a respeito que a vida eterna chegou. E o texto que eu li aí, bem no começo, irmãos, eu achei muito interessante. Porque quando eles chegam e eles se alegram com o que operou, e Jesus não anula a alegria dele, ele fala assim, alegrai-vos por isso, vamos dizer, eu conjecturando aqui Jesus, pode ficar alegre, porque os espíritos saem, porque os enfermos são curados, mas alegrai porque o seu nome foi escrito no livro da vida. Então não tem como eu olhar para esse texto que nós lemos do bom samaritano e não entender que por trás, de uma maneira subjetiva, de uma maneira sutil, de uma maneira, por que não, inteligente, Jesus, Ele nos revela o plano de salvação através dessa parábola. Jesus ainda, é interessante o versículo de número, deixa eu achar aqui, número 21, irmãos. Olha que interessante isso. Naquela mesma hora se alegrou Jesus, ele se alegrou o quê? No Espírito, irmãos. Olha que interessante. Jesus Cristo se alegrando no Espírito. E disse, eu imagino aqui Jesus, ele contemplando a obra de Deus. Ele parando no momento ali e fala, Senhor, tantas pessoas grandes vieram antes desses. Quantas pessoas vieram e quiseram entender o plano de salvação que o Senhor tinha para a humanidade e não entenderam. E talvez Jesus ali olhando para aqueles ali que aos olhos da sociedade, irmão, não era ninguém. E fala assim, mas o Senhor revelou a esses pequeninos. O Senhor revelou a esses pequeninos. E Ele glorifica o Pai ali. E continuando, irmãos, na parábola do bom samaritano, a gente tem alguns personagens, ou talvez algumas figuras, alguns símbolos, como você queira chamar. Primeiramente, Jesus ele disse que o quê? Que um certo homem, ou algum homem, irmão, esse homem, de uma maneira figurativa, ele está representando a humanidade. Ou talvez ele tenha o quê? A figura do Adão. E a palavra diz que ele está descendo da onde? De Jerusalém para Jericó. A figura de Jerusalém aqui nós podemos entender como o trono de Deus, como os céus. E a figura de Jericó nós podemos entender como o mundo. Se você for analisar Jericó, entre aspas, ela era uma cidade próxima ao mar. Herodes, segundo os historiadores, construiu alguns centros de lazer ali. Então em Jericó, na época de Jesus, havia alguns prazeres em Jericó. Então, quando a gente está analisando esse texto, que certo homem, ou seja, a humanidade, Adão, eu, você, descia de Jerusalém, do céu, para Jericó, descia para o mundo. E a palavra continua, irmãos. E fala que caiu na mão de salteadores. Irmão, quem que tem a figura de ladrão, salteador, veio para matar, roubar e destruir na palavra de Deus? Satanás. Nós temos aqui a figura de Satanás. E a palavra diz que tirou dele, que despojou, ou seja, retirou a roupa dele, levou o que ele tinha de valor, e espancando, retiraram, deixando meio morto. Eu já vou voltar nessa questão do meio morto, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para isso. Nos detalhes, e quanto Cristo ele foi detalhista e inteligente, irmão. Eu me encanto com isso. O quanto Deus, ele numa pergunta, ele revela todo o plano de salvação para o homem. Então, quando a gente está falando ali a respeito desse homem, dessa humanidade que estava caído, ela foi roubada, ela foi despojada, ela foi retirada e foi deixada meio morto. Ou seja, se a gente analisa a nossa construção, a separação de Deus,
A palavra de Deus, ela nos diz que os nossos pecados, ele faz o quê? Separação entre nós e Deus. Então, eu já volto nessa questão do meio morto, mas vou continuar. E ele fala ali que ocasionalmente descia um sacerdote e também, de mesmo modo, um levita. E aqui nós podemos trazer a velha aliança, irmãos. A figura aqui do sacerdote, a figura do levita aqui, ela representa a lei de Moisés, ela representa as profecias ditas. E às vezes, irmãos, nessa parte da religiosidade aqui, eu por muitas vezes, eu li esse texto e eu falava assim, eles estavam simplesmente pensando, tanto o sacerdote quanto o levita, na função em que eles exerciam. Ele não tinha amor, ele não tinha compaixão do próximo. Então eles passaram ali por largo, olharam e desprezaram. Por quê? Eu sou um levita, eu sei lá se esse cara está morto. E se a gente for pegar a lei que eles obedeciam, eles não poderiam tocar em um morto. E aí eu falo para você o porquê que Jesus ele fala a respeito disso. E hoje eu entendo o seguinte, irmão. Não é que eles não podiam tocar. Não é que eles não podiam fazer nada ali a respeito. A função que eles exerciam, eles estavam obedientes a elas. E por vezes eu pegava esses dois e crucificava. Mas num pano de fundo, o que Jesus estava querendo nos dizer? Que a antiga aliança, ela não teria poder nenhum para salvar esse homem. E continuando, irmão. Ele diz que veio um samaritano pelo mesmo caminho. Algumas versões vão falar, certo um homem, não se sabe a origem, ou coisa do tipo. E esse homem, irmãos, dotado de bom coração, de boa índole, de compaixão, cheio de amor, com óleo, com azeite, ele prefigura quem, irmãos? Quem que você acha que é esse homem que estendeu a mão? Quem que você acha que é esse homem que curou as feridas? Quem que foi o homem que tomou as nossas feridas sobre os ombros dele, irmãos? Aleluia! Tem um irmão comigo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Esse bom samaritano, como alguns dizem, irmãos, nada mais representa a nova aliança. É o próprio Cristo, estendendo aquilo que a antiga aliança não poderia fazer. O levita, o sacerdote, ele não tinha o poder de estender, mas o bom samaritano, ele trouxe azeite, ele trouxe vinho, ele trouxe vida, e ele estende a mão sobre aquelas feridas. Ele derrama a cura. E mais interessante, ele leva ele para uma estalagem. E o que significa a estalagem, irmãos? O que significa a estalagem, irmãos? A igreja. Deixou ele na estalagem. Nós somos a estalagem. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses, irmãos. Nós como igreja, e não digo somente Igreja Unida em São João Clímaco, mas a igreja como um todo, como povo de Deus, nós somos muito bons às vezes em buscar, a gente tem um discurso de falar, vamos buscar as pessoas que estão lá fora, vamos lá, vamos trazer, vamos. Só que, irmãos, a gente tem que entender também que uma estalagem é um lugar de descanso, de recuperação, de cura. Então, existem muitas pessoas aqui dentro, irmãos, que precisam de ouvir, às vezes num momento de dificuldade, num momento de paz, num momento de luta, a paz que nós carregamos. Porque às vezes não é todo dia que nós estamos aqui. Então, assim, nós como igreja, além de nós cuidar daqueles que chegam, a gente tem que cuidar do que também estamos aqui. Então, por isso a figura aqui da estalagem. A figura daquele local onde a pessoa ela passa por um tempo, irmãos. E ali ela recebe cuidado, ali ela recebe, vamos dizer, atenção. Então, esse é o papel da igreja dentro desse cenário que nós estamos aqui. Mas sabe o que é mais interessante? É que o bom samaritano, ele deixa a pessoa na estalagem e ele fala a respeito de uma outra figura. Qual que é a outra figura? O hospitaleiro, aquele que recebe. E te lembra alguma coisa? Alguém
falando para os seus discípulos, dizendo: se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. O Espírito de adoção, o Espírito que clama, o Espírito que cuida, o Espírito que está à frente, o Espírito que revela, que fala do bom samaritano, o Espírito que nos convence. Irmãos, sabe o que é melhor nesse texto? Que Jesus, na figura do bom samaritano, Jesus, ele na figura do socorro, da cura, na figura daquele que derramou azeite na minha, na sua ferida, na figura daquele que tomou as nossas feridas, as nossas dores, sobre os seus ombros, nos sarou, derramou azeite. Adivinha o que ele fala para o hospitaleiro quando sai? Eu vou ler com os irmãos ali. Está no versículo 35. A parte B, irmão. Cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei. E o que ele fala? Quem que vai voltar, irmão, para nos buscar? Quem que vai voltar para nos buscar, irmãos? E aí eu pergunto para você, tem como olhar para esse texto e não enxergar o plano de salvação do Senhor pelas nossas vidas? Tem como olhar para o bom samaritano e ver que ele derramou azeite, que ele se compadeceu, que ele estendeu a mão para quem estava precisando? Querido, aqui é a casa de Deus, aqui é a hospedaria, onde você entrou, e o Senhor ele tem azeite, ele tem cura, ele tem salvação para derramar sobre a sua vida. Não pense que você está no Evangelho, que o Senhor virou as costas para você, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, o bom samaritano ele está vivo. Ele foi, mas ele volta, e ele deixou o hospitaleiro, ele deixou o Espírito Santo, que cuida de nós, que nos revela, que fala quem que nos comprou. Que fala que quem cuidou de nós, irmãos. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e procurar Cristo, irmãos. Cristo, ele trouxe vida para nós. Cristo, ele nos reconciliou com o Pai. Nós estávamos separados, irmãos. Foi roubado tudo de nós, a gente não tinha comunhão com o Pai. Isaías diz que os nossos pecados ele fazia, porque através da cruz, irmãos, não faz mais separação entre nós e Deus. Vamos honrar o que Deus ele deixou para nós. Vamos honrar, irmãos, esse evangelho de vida, esse evangelho de paz, esse evangelho de alegria. A paz que excede todo entendimento. Eu não estou falando aqui que tudo vai bem na sua vida, mas eu te garanto, irmão, que você pode passar o que for, jamais Cristo ele vai te deixar passar sozinho. Ele nos prometeu, ele estará conosco até a consumação dos séculos. A gente tem que se apropriar disso, irmãos. A gente tem que tomar uma posição desse evangelho, desse Deus que é um Deus real, não um Deus teórico. A gente tem que entender, irmão, que hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas, embora não pareçam, elas estão um pouco me lixando para o que a gente fala, mas elas nos observam. E se você trouxer Cristo dentro de você, irmão, se da sua palavra jorrar palavras de vida eterna, irmãos, eu quero ver essas pessoas não conhecerem a Cristo através da sua vida. Nesse momento, Jesus ele não vai se encarnar novamente, essa parte já foi. As pessoas, elas verão Jesus através de mim, através de você, irmãos. E quem quer conhecer um Jesus, irmãos, a qual alguns pregam um Jesus morto, um Jesus que não age, um Jesus que pouco se importa, um Jesus que não está nem aí para nada. Não é isso que a palavra fala. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Nós temos que tomar posse, irmão. Nós temos que entender esse evangelho, essas boas novas que foi confiado a nós. Quando você começa a entender verdadeiramente o evangelho, o sacrifício de Cristo, você vai entender o porquê Paulo, Pedro, Tiago, João, todos esses padeceram pelo evangelho,
Por quê? Porque eles não olhavam para as circunstâncias, irmão, eles olhavam para o autor e consumador da fé. Pare de olhar para as circunstâncias, irmãos. Olhe para Cristo, esse Cristo ressurreto, Filho de Deus, que um dia foi capaz de se entregar naquela cruz por mim e por você, e respirar e dizer: está consumado. Tudo aquilo que o Pai confiou em mim, eu cumpri. E é maravilhoso dizer que agora Ele está à destra. E os inimigos, eu creio que é só uma questão de tempo, mas do ponto de vista espiritual, já estão debaixo dos pés dEle. Então é essa fé, irmãos, é essa confiança nesse bom samaritano que jamais vai nos abandonar, que jamais vai nos deixar caído, que jamais vai nos deixar, irmãos, jogado, que jamais vai nos deixar despojado, irmãos. Jesus, Ele morreu numa cruz por mim e por você, para que nós tenhamos a vida e tenhamos em abundância. Então todas as vezes que você olhar, que você ler, que você lembrar da parábola do bom samaritano, como é o título atribuído a esse texto, você se lembre que ali, de um plano de fundo, o Senhor Jesus Cristo, Ele estava explicando que existe um plano de salvação para mim e para você, e esse plano já foi consumado. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais em cada coração aquilo que eu não pude falar. Se eu falei algo que os irmãos de errado, que os irmãos me desculpem, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele zela pela palavra dEle, e Ele há de falar aqui, continuar falando mais e mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Algum pedido de oração, irmãos? Um por vez. Jair? Oração pela Ana Luísa.